pessoal. É um prazer aí poder dividir com vocês um pouco e esse convite me fez voltar no tempo, assim, de reviver quando eu estava lá do outro lado e vendo a expectativa do pessoal ali no chat, de lembrar como que a gente passou por essa situação, né? O que eu queria contar um pouquinho para vocês hoje é de como eu não tinha noção de que participar de um evento como esse ia impactar tanto a minha vida e a nossa empresa. Ou seja, às vezes a gente faz alguma coisa, participa de algo e não tem, a gente não consegue ainda perceber o tanto que aquilo vai te impactar, né? Então, eu digo assim que a gente pode olhar para a Raro como antes do hackathon do BMG e depois, porque na nossa história, nos nossos 10 anos de história, foi um momento, né, um acaso, Darwin, uma mutação do gene que fez que muitas coisas acontecessem, né? E para contar um pouco disso para vocês, eu preciso voltar lá no começo, lá no quando a gente resolveu iniciar essa empresa e começar a empreender, né? Quando no final de 2009 eu estava terminando de escrever minha dissertação de mestrado e eu trabalhava com um tema muito interessante, né? Interessava a mim e mais umas 2 pessoas no mundo. E eu trabalhava na área de compiladores, fazendo um algoritmo de otimização de remoção de overflow. Então, ou seja, me interessava meu orientador e talvez umas 3, 4 pessoas no mundo. E eu estava no momento de decidir o que fazer da vida, né? Assim, se eu ia seguir carreira acadêmica e fazer um doutorado e estudar um tema que provavelmente ia interessar menos pessoas ainda, ou se eu queria fazer algo que pudesse ter impacto na vida das pessoas. Então, também por acaso, eu comentei isso com o Ramon, que é meu sócio, e a gente resolveu que a gente poderia tentar, né, que havia espaço para a gente tentar fazer algo que impactasse a vida das pessoas. E aí nasceu a Raro, lá em 2010, e a gente começou fazendo aquilo que a gente mais gostava, que era fazer código, desenvolver soluções, pensar no usuário final. E a gente foi nesse caminho, né? Foi um caminho que a gente teve relativo sucesso aí, e a gente foi construindo, mas faltava algo mais, faltava, assim, uma fagulha, alguma coisa que nos ajudasse a encontrar um caminho para aquilo que a gente estava fazendo. E aí, um conhecido falou, vai ter uma hackathon do BMG, vocês não animam de participar, não? E a gente tem um perfil bem de bicho do mato, assim, de que fica na toca, quase não sai de casa, quase não aparece, e aí a gente resolveu participar, né? Vocês podem ver essas fotos que estão aí, do dia, né? Foi no dia 19 e 20 de maio de 2017. E a coisa mais legal, assim, é que nesse dia a gente encontrou um propósito. E esse propósito que faz toda a diferença no que a gente faz hoje, que é um propósito de fazer diferença na vida das pessoas, de entender que o que importa mais a tecnologia não é o que importa mais, o que importa mais são as pessoas. E a gente sempre pensou isso, mas a gente nunca teve um canal para alcançar essas pessoas. A gente nunca teve um parceiro que pudesse nos ajudar a transformar, impactar a vida das pessoas. E nesse dia, sem a gente perceber, a gente estava criando esse vínculo, que era um vínculo muito forte, assim, um vínculo que a gente não tinha noção de como ia impactar a nossa vida e como o nosso trabalho iria impactar a vida de outras pessoas, né? Então, esse dia foi bastante divertido e tem um episódio que eu me lembro, assim, e sempre até eu começo a rir sozinho, que tem a ver com essa foto aí que está do lado direito. E quando a gente chegou lá, os mentores nos falaram que a gente precisava conversar com os usuários.
um monte de geek, a gente mal sabe conversar com alguém da família, conversar com os usuários na rua, né? Assim, é aquela coisa difícil. E a gente falou assim, então vamos para a rua, vamos conversar com as pessoas para ver o que elas acham, né? E aí a gente tentava abordar as pessoas na rua e elas ficavam com medo, não queriam falar com a gente. E aí alguém teve uma ideia e falou assim, todo mundo quer sempre alguma coisa em troca. E aí a gente fez esses cartazes, uma papelaria, onde a gente dava um caldo de cana e um pastel, isso era no centro de Belo Horizonte, para quem viesse conversar com a gente e contasse um pouquinho da experiência como BMG, né? E foi muito divertido, e a gente teve insights, assim, de coisas que a gente não pensa. Eu lembro que eu não esqueço de eu conversando com um senhor, e ele falando que ele tinha muita dificuldade de usar os aplicativos porque as fontes eram muito pequenas e eles não conseguiam ler. E a gente que está acostumado a lidar com isso não percebe essas necessidades, né? E daí, essa vontade de escutar das pessoas virou uma marca nossa, assim, a gente não dá um passo sem escutar todo mundo que está envolvido, né? É um exercício de humildade a gente reconhecer que a gente não conhece tudo, que a gente precisa de entender sob a perspectiva de quem realmente vive o problema, né? Então, essa experiência foi transformadora, e quando foi anunciado que a gente tinha vencido, que nosso projeto, que a gente subiu ao palco para poder receber, eu ainda não tinha noção daquilo que ia acontecer conosco a partir daquele momento. A gente não sabia, né? Assim, ganhamos, legal e tal, mas a gente não sabia que a gente estava, na verdade, sendo acolhido por uma família e que essa família, como todas as famílias, ela tem problemas, ela tem expectativas sobre as outras pessoas, mas como uma família apoia um ao outro, né? E o que a gente percebe da relação que a gente tem com o BMG desde então é que a gente forma uma grande família apaixonada por fazer as coisas, de enfrentar os problemas, de sair do outro lado, de ter os apoios necessários, né? E isso fez total diferença para a gente, né? E começamos depois a nos relacionar com o BMG, né? E começamos a fazer um projeto pequeno, e, de repente, surgiu uma oportunidade que o Amazon virou para a gente e falou assim, olha, aqui, a gente está querendo fazer um banco digital, só que a gente só tem 3 meses para entregar um banco digital do zero. Vocês topam? A gente falou assim, pô, esse cara é doido, né? Só pode, né? Fazer um banco digital do zero em 3 meses, e ainda confiando na gente, assim, um bando de meninos, moleques, só o Ramon lá para ser alguém para segurar a onda da molecada. E a gente falou assim, não, topamos, a gente sai do outro lado. E aí eu não me esqueço dele falar comigo assim, você tem um terno? Eu falei assim, tem quando eu casei, tá guardado lá, deve ter uns 4 anos que eu casei, tá guardado o terno. Ele falou assim, então você pega ele lá porque você vai apresentar essa ideia na reunião do conselho. Eu falei, que vou apresentar, que eu vou fazer um banco digital, que a gente vai fazer juntos, um banco digital em 3 meses. E aí foi. E juntos, nós fizemos um banco digital em 3 meses. Quando eu falo juntos, foi juntos mesmo. Um time só, que a gente trabalhou de uma forma que não dá para explicar, uma experiência assim, quase transcendental, porque, para você ter uma ideia, durante 3 meses, uma vez por semana, a gente trabalhava 48 horas direto. E aí todo mundo pode achar que isso é um sofrimento, mas não. Quem participou disso lembra como um dos dias mais divertidos que a gente tinha, que era as noites que a gente virava junto com o pessoal do BMG para poder fazer esse projeto rodar. Então a gente estava aqui no escritório 4 horas da manhã e de repente aparecia a Priscila, que vocês tinham contato, com um estoque de energético para todo mundo para dar conta do projeto, né? E o resto é história. Depois disso, hoje a gente não consegue nos ver mais sem o BMG. Assim, o BMG e a Raro são visões da mesma coisa, né? São dimensões da mesma coisa.
E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa família, assim, das oportunidades e das pessoas que eu pude conhecer nessa caminhada, me transformaram, né? Então, a gente está falando de Transforma BMG, mas isso é sério, porque a gente sentiu essa transformação, né? Fico muito feliz de poder falar isso com vocês, porque muitos de vocês não têm ideia de como ter participado desse evento pode ter mudado a sua vida de uma forma que vocês não têm noção ainda. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco de como esse propósito de juntar isso com a vontade de fazer algo melhor para as pessoas, de ser de verdade referência nesse segmento e de fazer o melhor, mesmo que às vezes a gente não consiga, a gente vê muita paixão em tudo, em todos do time, e a gente sabe que a gente vai sair do outro lado por causa dessa paixão. Então é isso, obrigado. Muito bom, cara, super relato bacana. A gente sempre fala para a galera que eles precisam olhar e querer, desejar nessas oportunidades, né? Então a gente está aqui, a gente criou coisas super legais e é real, né? A oportunidade ela bate na porta e vai bater na porta de quem estiver preparado. Então, galera, acho que o Ale falou muito bem aqui, tipo, vocês podem parar no hackathon, vocês podem começar no hackathon, né? Agora que terminou, e você não precisa nem estar entre os projetos ganhadores para você correr atrás e de repente virar um negócio. E Rodrigo, pô, super história bacana, famoso rei do pastel de Belo Horizonte. Isso aí. Nos empreendedores, eu tenho amigos em Belo Horizonte que falam que todo rolê acaba no rei do pastel. Então, hackathon, né? É isso. Legal. Rodrigo, muito obrigado por dividir com a gente esse relato. Cara, parabéns pela trajetória.